é isto, vamos em frente. Quem vem agora... eu vou até fazer... O Max vai ficar orgulhoso de mim agora. Vou fazer um negócio que eu sempre esqueço de fazer e vou fazer pela primeira vez. Pela primeira vez. Vocês vão ver. Vou tomar uma vinheta de transição. Nunca lembro de fazer tanta coisa aqui para operar que eu nunca lembro. Vou fazer isso agora. Mas antes de colocar a vinheta no ar, anunciar quem vem. Tiago Aguiar, ele é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, é pesquisador no pós-doutorado da Unicamp e é autor de um livro fundamental sobre a questão mineral e a Vale, antiga Vale do Rio Doce, né? Hoje Vale S.A. privatizada. O solo movediço da globalização, trabalho e extração mineral na Vale S.A. Eu chamei o Tiago a partir desta reportagem, ou desse posicionamento do presidente Lula, que me chamou a atenção demais há coisa de 2 semanas atrás, né, dizendo que o governo vai fazer de tudo para ajudar a Vale a voltar a ser a primeira em mineração do planeta. Hoje a Vale já é a primeira nos desastres ambientais vinculados à mineração. Não há nenhuma outra mineradora no mundo que tenha provocado tantos desastres e de tanta monta quanto a Vale, né? Vocês estão vendo aí em cima, em 2015, Mariana, 19 mortos, o maior desastre ambiental da história do Brasil e o maior do mundo na área da mineração. E embaixo, Brumadinho, 2019, 272 pessoas mortas. A Vale, a quantidade de crimes que essa companhia cometeu contra o Brasil, né? O Brasil é outro recorde da Vale. O Brasil é o país com maior número de mortos num acidente provocado por uma mineradora. Sobre a Vale, nós vamos conversar agora com o Tiago Aguiar. Onde está a vinheta? Espera lá. Pus vinheta. Rapidinho, mas foi. Tiago, bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Manhã Brasil. Quero te agradecer pelo convite e te parabenizar por essa fase nova, pelo programa. Tenho acompanhado boas discussões, boas entrevistas. Eu acho que isso é muito importante, trazendo temas também que, em geral, ou não aparecem ou aparecem dessa forma meio estúpida, meio superficial, como essa manchete que você deu, né? Acho que a gente pode discutir a partir dela coisas muito interessantes. Sim. Tiago, bom, primeiro quero te dizer o seguinte: só ouço falar bem de você, tá? Que bom! Você é dos bravos, que Obrigado. você é dos bravos. Então, vamos começar a conversa por aí? Ou melhor, não. Vamos fazer de outro jeito. Apresenta a Vale para nós. O que é esta companhia? Olha, a Vale, como você mencionou, é a antiga Companhia Vale do Rio Doce, né? Foi uma empresa fundada em 1942, ainda naquele contexto da entrada do Brasil na Segunda Guerra. A Vale é uma empresa muito interessante porque ela, historicamente, sempre serve de uma forma de vincular, ou ela nos ajuda a vincular processos internacionais e nacionais, né? Tem sido assim desde que ela foi criada naquele momento pelo Getúlio Vargas, aquele momento de negociação da entrada do Brasil na Segunda Guerra. O Brasil acaba fazendo os acordos de Washington com os Estados Unidos, com a Inglaterra. Algumas minas que empresas de capital britânico controlavam em Minas Gerais são transferidas para o Estado brasileiro, direitos minerários, minas que, na verdade, não foram exploradas por esse capital britânico, e os Estados Unidos ofereceram financiamento para o Brasil, né? Então, em troca desses direitos minerários, desse financiamento, o Brasil entra na Segunda Guerra, cede a base em Natal, e finalmente o governo Vargas toma uma decisão ali mais estratégica e utiliza esse momento para aproveitar a oportunidade, vamos dizer assim, né? E começar o processo de industrialização de base do Brasil. Então, de um lado, em Minas Gerais, em Itabira, a extração de minério de ferro, a princípio planejada para fornecer ferro para o esforço de guerra, no fim, a mina se torna operacional já com a guerra terminada, e, de outro lado, em Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, assim foram assentadas as bases da industrialização de base no Brasil, né?
A Vale estatal, no período da ditadura militar, que é quando ela cresce bastante, ela se torna uma espécie de empresa com uma missão patriótica. Né? Qual é a missão patriótica da Vale? Extrair ferro, exportar e trazer dólares para pagar a dívida externa do Brasil. Então, naquele período, a Vale se caracterizou por ser uma empresa muito agressiva com a sua força de trabalho, muito repressiva. Então, sindicatos e associações, na verdade, só foram realmente conquistados pelos trabalhadores com autonomia já no final dos anos 80, né? Durante todo esse período estatal, a Vale sempre teve uma postura muito autoritária com os seus trabalhadores, mas também teve uma certa inteligência de engenharia, né? Vamos dizer assim, nos seus grandes projetos. Projeto de extração em Minas Gerais, então, construção de mina, Ferrovia Vitória Minas, Porto de Tubarão, e depois, nos anos 80, o projeto Ferro Carajás. Mina de Carajás, Ferrovia de Carajás, 1.000 quilômetros do coração da Amazônia até o Maranhão, Porto de São Luís. Né? A Vale, então, é uma grande produtora de minério de ferro já nesse momento, vai se tornando uma empresa com vendas no mundo todo, vai adquirindo um certo caráter multinacional já a partir daí, e nos anos 90 a Vale é privatizada pelo governo Fernando Henrique, parte daquele arranjo de ajuste estrutural do Estado. Né? Curiosamente, a Vale sempre foi uma empresa lucrativa, pela sua origem como empresa estatal, sempre teve acesso privilegiado, não é, à máquina pública e às decisões do Estado, sobretudo num contexto de ditadura, ou de ditaduras, né, quando ela foi criada e durante a ditadura militar. Então, ela teve acesso privilegiado a financiamento, teve acesso privilegiado à obtenção de direitos minerários, controlando bilhões de toneladas de minérios que estão depositados no subsolo, toda uma estrutura que foi construída a partir do endividamento do país também, né? Essa de portos, de ferrovia, de minas, e ela foi privatizada em 97. Aliás, recentemente, no ano passado, um dos últimos processos que ainda tramitava no Supremo caiu, né? Foi uma privatização muito contestada, porque a empresa foi subavaliada naquele momento, e desde 97 a empresa se tornou uma empresa privada, num primeiro momento, resumindo aqui bastante a história, não é? Controlada por uma certa coalizão ali de capitais, com uma presença importante de capitais estatais ou paraestatais, vamos dizer assim, né? Sobretudo dos fundos de pensão, também tinha uma participação do BNDES importante aí, mas os fundos de pensão, em particular a Previ, conduziram esse processo, não é? Um arranjo que o governo Fernando Henrique participou diretamente, né? Empurrar os fundos para essa capitalização dos grupos privados que queriam comprar propriedade pública, num primeiro momento sob controle do Benjamin Steinbrück, que também comprou a CSN. Depois, no ano 2000, ele se retira. O Bradesco ganha um papel importante nesse arranjo de capitais que passa a controlar a Vale, é aquele período do Roger Agnelli, né, Mauro? Você deve lembrar dele. Uhum. O Roger, aliás, pouca gente lembra disso. Mas Bradesco, né? Exatamente. O Roger foi indicado presidente da Vale justamente por ter vindo do Bradesco, e pouca gente se lembra que o Roger era economista do Bradesco que participou da avaliação dos ativos da Vale. Então, quer dizer, o Bradesco aparece como avaliador dos ativos e depois de 3 anos da privatização entra no bloco de controle indicando o presidente executivo. Então, é uma manobra que é escandalosa, né, na realidade, mas que foi autorizada. E depois os vários processos judiciais que contestaram isso foram caindo um a um. E depois aí eu acho que a gente entra, Mauro, nesse momento que a sua manchete traz, né, os governos Lula e Dilma, mas em particular nos governos do presidente Lula, a Vale passa a ter uma proximidade muito grande com a política do governo, com a política externa, com a política interna. E veja que você mencionou, não é, Companhia Vale do Rio Doce, a Vale passa a adotar esse nome Vale S.A. em 2007 e adota o verde e amarelo, né? Então a Vale é uma empresa que até na sua marca, na sua cor, se identifica com o Brasil. Isso não é por acaso. É um momento em que a Vale vai ser uma espécie de vetor da dita política externa Sul-Sul, aquilo que era vendido como uma espécie de integração dos países da periferia, não é? Um desenvolvimento inclusivo. A gente se lembra bem desse discurso, mas na realidade a Vale se vinculou muito bem, se aproveitou, na verdade, dessa vinculação com a política do governo federal. Então a Vale
passa a comprar ativos no exterior, agressivamente, entra em Moçambique, entra no Canadá, e aí com uma participação muito curiosa, não é, de sindicalistas, de antigos sindicalistas, de dirigentes dos fundos de pensão, com muita proximidade com o Palácio do Planalto, né? Então, o Lula, de uma certa forma, sente saudade, vamos dizer assim, me parece, desse momento em que havia uma proximidade muito grande entre comando da Vale e o governo federal. Depois acontece uma série de transformações que eu acho que vale a pena a gente explorar, mas eu não vou muito adiante porque eu estou vendo que você quer me perguntar alguma coisa. Não, primeiro, quero sim, muito legal essa tua apresentação, acho que dá um olhar bem interessante, um olhar panorâmico. Não, só lembrar uma pessoa histórica nessa história da Vale, né? A primeira é Getúlio Vargas, né? Que é o que fundou. O outro é aquele que entregou, né? Fernando Henrique Cardoso. Mas tem um gestor da Vale que fez história, que é o pai do Eike Batista. Hoje a gente conhece o Eike Batista, mas quem era famoso mesmo era o pai dele, o Eliezer Batista. Interessante, ele foi presidente da Vale, nomeado pelo Jânio Quadros, continuou como presidente no governo João Goulart, foi deposto no golpe e depois voltou à presidência da Vale no governo Figueiredo, em 79, ficou até 86. Acho que assim, né, não dá para pensar a história da Vale do Rio Doce sem pensar no Eliezer Batista, né? Um cara chave. Sem dúvida. Sem dúvida. O Eliezer, ele é muito marcante na história da companhia, mas eu destacaria em particular a participação do Eliezer na construção, na concepção, no desenvolvimento, na construção do projeto Ferro Carajás, que é uma espécie, né, Mauro, de, vamos dizer assim, maravilha e tragédia do Brasil. Maravilha, por um lado, porque é a capacidade da inteligência brasileira, dos engenheiros do Brasil, a capacidade de execução, de você construir esse complexo enorme, a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo, ferrovia, e ao mesmo tempo a tragédia, não é? A tragédia do extrativismo, a tragédia da destruição ambiental, que depois, mais recentemente, se manifestou aí nos crimes de Mariana e Brumadinho, que eu acho que é algo que a gente pode também explorar, mas a Vale tem... ela nos demonstra muito esse caráter contraditório aí do Brasil, a maravilha e a tragédia. Agora, eu acho que valeria a pena a gente explorar, Mauro, quem são os que ganham com isso, não é? Quem é que ganha com a maravilha e com a tragédia da Vale? Quem ganhou no passado e quem ganha hoje? E por que será que o Lula se ressente tanto, não é? Você mencionou essa manchete recente dele dizendo que a Vale deve voltar a ser a primeira, mas os 2 primeiros anos do governo foram anos em que ele deu uma certa, vamos dizer assim, algumas caneladas, vamos dizer assim, na direção da Vale, não é? Então, seria interessante também a gente discutir por quê, quem é que está por trás do biombo, né, dessa empresa verde-amarela, vamos dizer assim, né, na sua marca. Não, vamos embora, vamos falar sobre isso, inclusive falar sobre esse novo presidente aí, o Pimenta, que não tem nada a ver com o Paulo Pimenta, né, o Gustavo Pimenta, aparentemente um presidente agora de um acordo, né, da pacificação, vamos dizer assim, das relações entre Lula e os controladores privados da Vale. Então, vamos falar um pouco disso, né? Quem são os protagonistas e a quem serve a Vale, né? Justamente. Bom, a gente, para poder falar quem é o novo presidente, como é que as coisas estão se desenhando hoje, né, a gente tem que diferenciar 2 coisas em primeiro lugar, né? Uma coisa é o comando executivo da empresa, outra coisa é o conselho de administração, quer dizer, o grupo ali indicado pelos proprietários, pelos acionistas da Vale, que no fundo é quem direciona a empresa, quem dá as linhas estratégicas da empresa, né? A gente precisaria voltar para aquele momento anterior que eu vinha descrevendo na nossa primeira intervenção. A Vale, naquele momento dos primeiros anos, dos primeiros governos do Lula, acabou funcionando a partir de um arranjo, né? Uma teia de interesses, uma teia de capitais, vamos dizer assim, que unia o capital transnacional, dos vários acionistas privados que estão no capital social da Vale, capitais estatais e paraestatais, do Bradesco, do BNDES e dos fundos de pensão, e capitais, vamos dizer assim, nacionais, de investidores nacionais e de bancos, por exemplo, o Banco Bradesco, sediado no Brasil, né? Então, esse arranjo se deu desde a privatização da Vale, sobretudo depois da saída do Benjamin Steinbrück, e foi assim até o governo Temer. Uma participação muito grande dos fundos de pensão na determinação dos rumos estratégicos da empresa e na indicação da diretoria executiva. Quem é que estava, Mauro, naquele momento, na direção dos fundos de pensão? Em geral, eram sindicalistas e ex-sindicalistas da CUT.
o mais representativo, mais simbólico deles é o Sérgio Rosa, que foi dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, presidente da Contraf, e depois se tornou, no início do governo Lula, presidente da Previ, e por conta disso foi indicado presidente do Conselho de Administração da Vale. Então, naquele momento, houve uma simbiose, uma confluência de interesses entre o capital transnacional, o capital nacional, capitais estatais. E essa confluência se voltava a quê? Ela era direcionada a quê? A ampliar a lucratividade da Vale. Quer dizer, a Vale foi se tornando, ao longo desses anos, uma empresa muito bem avaliada no mercado de capitais, se tornou uma das empresas com maior valorização nas bolsas de valores, e muitas vezes, obviamente, pressionando seus trabalhadores, né? Pressionando comunidades, pressionando o meio ambiente, pressionando seus trabalhadores. É uma empresa que tem uma alta rotatividade, em que os sindicatos têm muita dificuldade de ação, é uma empresa muito repressora contra o movimento sindical, não é? Atua diretamente para dividir os sindicatos. No livro, de uma certa forma, eu mostro esses conflitos, mas garantindo a lucratividade da empresa. Então, foi um caso curioso de sindicalistas trabalhando pela remuneração do capital e enfrentando os seus trabalhadores. Bom, do governo Temer... Bom, parênteses, sem querer te interromper, mas interrompendo, algo similar ao que a gente vê na Petrobras. Sem dúvida. Petrobras e Vale, ambas, têm essa característica, não é, de ser empresas que nos ajudam a verificar essas relações entre dinâmicas internacionais, globais do capital e dinâmicas nacionais. A Petrobras ainda com uma presença estatal significativa, o Estado ainda controla as ações com direito a voto, tem maioria nelas. No caso da Vale, foi assim até o fim do acordo de acionistas já no governo Temer. Então, a Vale tinha duas categorias de ações. As ações com direito a voto tinham uma presença muito importante dos fundos de pensão e do BNDES. No governo Temer, tem toda uma luta, né, externa e interna no Conselho de Administração da Vale. Eu quero chamar atenção para isso, Mauro. A gente tem o hábito de acompanhar o noticiário, de debater a política a partir, em geral, do que nos é público, do que aparece como público para nós, né? Mas existe uma luta política fundamental com agentes muito poderosos por fora do escrutínio público. E dentro das grandes empresas é onde acontece essa luta. Quer dizer, a Vale é uma empresa que produz receitas bilionárias, de dezenas de bilhões todos os anos, lucros bilionários, quer dizer, não faz muito tempo, em 2021, 2022, a Vale vinha lucrando na casa de 100 bilhões de reais, distribuindo dividendos bilionários. Então, o acesso a esses recursos, o acesso a essas rendas é determinado por uma luta política. E nessa luta política, no governo Temer, houve um rearranjo de poder da Vale, porque os fundos de pensão deram um passo atrás, alguns deles por problemas de capitalização, tinha a ver com a crise do país, mas, em geral, realmente pela própria mudança política dos fundos, né? Os sindicalistas perderam peso na direção dos fundos, saíram da direção dos fundos, os fundos aceitaram um novo acordo de unificação acionária da Vale e de pulverização do capital social. Depois, no governo Bolsonaro, a fatia do BNDES foi liquidada, o BNDES Par foi liquidado, e aí passa a ganhar grande proeminência, não é que não tivessem presentes antes, mas ganharam maior proeminência, os fundos transnacionais. Quer dizer, hoje o maior acionista individual da Vale, por mais que você vai olhar os relatórios da Vale, aquilo é uma barafunda de informações, eles, em geral, destacam quem tem mais de 5% e depois escamoteiam os demais, mas muitos desses fundos têm vários veículos com posse de ações da Vale, então tem muito mais de 5%. Enfim, é um jogo meio complicado, mas o maior acionista da Vale atualmente é um fundo transnacional chamado Capital Group. Quando eu publiquei o livro ali em 22, ele tinha cerca de 17% do capital total da Vale, né? Essa figura deve ter mudado um pouquinho hoje, mas, em essência, os fundos transnacionais têm proeminência no Conselho de Administração da Vale, arregimentando acionistas minoritários. E eles indicaram uma diretoria, a partir daí, com uma missão realmente extrativista mineral e extrativista de valores. Então, a Vale passou a realmente cortar custos, promover desinvestimentos, cortar custos, inclusive, com segurança. Não é por acaso que os crimes de Mariana e Brumadinho acontecem nesse momento. Eu fiz pesquisa também no Canadá, onde a Vale comprou uma empresa mineradora lá muito importante de níquel. Também ali houve um aumento de acidentes, denúncias do sindicato por mudanças na política de segurança. Então, esses fundos transnacionais passaram a exigir mais. Nós queremos mais remuneração do nosso capital. Nós queremos que a Vale, assim como a Petrobras que você mencionou,
se transformem no que o jargão da administração chama de vacas leiteiras. O que é a vaca leiteira? É aquela distribuidora de dividendos. Então, a Vale produz no Brasil crimes ambientais, destruição ambiental, buracos, pressão sobre os seus trabalhadores e produz para os seus acionistas privados lucros fabulosos, dezenas de bilhões de reais. O Lula, quando reassume o governo, começa a criticar a Vale, quer dizer, porque gostaria de que a Vale voltasse a investir mais. A Vale, desde 2016, 2017, vinha congelando investimentos. Então, era uma luta para aumentar os investimentos da Vale, dessa maneira estimulando o crescimento econômico, acho que é um pouco isso que passa pela cabeça do Lula, mas também uma possibilidade de influenciar mais os rumos do Conselho de Administração, que os fundos tinham perdido desde então. É um pouco... Ou seja, a influência dos fundos de pensão retrai e assume esse poder de influência esses fundos transnacionais. É isso, exatamente. Né? Não quer dizer que eles não tivessem presentes antes, não tivessem muito bem envolvidos, mas era uma espécie de teia de interesses, uma confluência de interesses com proeminência na direção dos fundos. Agora é a mesma teia de interesses, mas com proeminência dos fundos transnacionais. É um pouco esse o jogo, não é? Quais são esses fundos? O Capital Group que eu mencionei, a BlackRock que eu mencionei, que também tem uma fatia muito importante da Vale, e os rumos da empresa vinham sendo determinados por esses fundos. Nesse contexto de corte de investimentos, dos crimes ambientais de Mariana e de Brumadinho. Então, passa a haver, inclusive, uma certa indústria dos processos, vamos dizer assim, não é? Tem agora o processo correndo em Londres, contra a BHP Billiton e a Vale por conta de Mariana, do crime de Mariana, e, obviamente, os afetados têm que buscar as reparações em todas as instâncias que eles considerarem conveniente, porque aqui no Brasil o que domina, vamos dizer assim, é o poder das mineradoras, elas controlam o Congresso, elas têm representantes do Congresso, muitos deles controlam governos estaduais, controlam prefeituras, controlam a Agência Nacional de Mineração, que é uma verdadeira porta giratória. Se você for olhar quem são os nomeados para a ANM, em geral são ex-executivos da Vale, ex-gerentes da Vale ou de outras mineradoras, mas a Vale tem um peso muito importante. Então, acho que os afetados têm que questionar, têm que reivindicar. Mas aí também entram interesses poderosos. No caso de Londres, um escritório de advocacia global, que é famoso por fazer esse tipo de coisa, então se capitaliza com determinados fundos, antecipa indenizações, pede as indenizações e depois transforma isso num grande negócio. Aqui no Brasil também um peso dessas bancas de direito empresarial enormes, inclusive um advogado bem famoso, né, que circula pela esquerda, com seus programas, com as suas intervenções, mas no fundo também... O Valfrido Vardi, né? Escritório do Valfrido Vardi. Sem dúvida. Mas o Valfrido, ele nesse caso, no caso da Vale, ele já advogou contra a Vale e a favor da Vale. Quer dizer, depende muito das possibilidades em jogo, não é? Então, também aí a questão dos afetados, são afetados pelo crime ambiental, afetados pela Vale, mas afetados por uma grande teia de negócios. Então, o que é que fez o Lula? Ele pressionou para que houvesse um acordo no Brasil, junto com o Supremo Tribunal Federal, ano passado, percebendo que a ação de Mariana ia se acelerar em Londres, decidiram acelerar uma definição no Brasil, oferecendo valores muito inferiores ao que está em jogo na causa de Londres, mas também como uma forma de o Lula dizer que, olha, eu busquei resolver essa situação, eu busquei resolver a situação de Mariana e de Brumadinho. Na prática, Mauro, eu te diria que essa manchete da Carta Capital que você trouxe, na verdade, escancara uma coisa que, na minha pesquisa, ficou muito clara, não é? O governo Lula, os dois governos Lula e o governo Dilma, financiou, alavancou a transnacionalização da Vale. Quer dizer, o governo Lula, com essa estratégia do dito Brasil grande, Brasil global, a construção das ditas empresas campeãs nacionais, campeãs mundiais, o que houve foi uma drenagem de recursos públicos, quer dizer, via empréstimos do BNDES, e via o próprio capital estatal, capital paraestatal, que eu te disse que estava ali envolvido no Conselho de Administração da Vale, ele foi alavancado pelo Estado por recursos públicos para que a Vale comprasse empresas no exterior, como é o caso da Inco, no Canadá, abrisse operações em outros países, como é o caso de Moçambique. A Vale chegou a estar presente em 33 países do mundo. Então, ela preparou as condições, o governo federal, o governo Lula, os governos Lula, o capital estatal, o capital paraestatal, alavancou, financiou a Vale para que ela se tornasse uma corporação transnacional. Uma vez completado esse processo, os fundos transnacionais que foram sócios disso disseram, opa, agora é conosco. Nós vamos determinar para onde vai essa empresa e para onde vai o valor produzido por essa empresa. Então, no fundo, me parece que o Lula se ressente
contra ninguém menos do que ele mesmo, não é? Ele se ressente contra as escolhas dele mesmo. Quando ele se manifesta dizendo que havia ruídos com a presidência da Vale, que a Vale não investia, que a Vale tinha que ouvir o governo porque ela não é maior que o país, ele tem toda a razão. Eu concordo com o Lula, com o presidente Lula nessas afirmações, ele tem absolutamente razão. Uma empresa não pode ser maior que um país, mas na realidade a Vale e os seus acionistas se tornaram tão poderosos porque o Estado criou as condições para isso, o Estado financiou, alavancou essa transformação da Vale nesse verdadeiro monstro que nos últimos 10 anos matou 300 pessoas. E nem pode se dizer que isso foi feito contra os governos do PT. O PT foi contra a privatização da Vale, junto com movimentos sociais e todos, em 97, lutou. Tem a foto famosa, né, do manifestante chutando a bunda lá de um investidor ou de um advogado, quem quer que seja, na entrada da Bolsa e tal. Mas depois, nos governos do PT, é engraçado essa questão dos governos do PT, né? Porque, assim, nas campanhas eleitorais, para a esquerda, na hora do governo, vai para a direita, né? Sempre assim. Né? O Johnny já fala, se o PT perder a eleição, vai para a esquerda de novo. Depois, quando voltar para o governo, se voltar, vai para a direita. Não houve qualquer esforço, qualquer tentativa de reestatizar a Vale, nem em Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e menos ainda agora em Lula 3, né? De forma nenhuma. E como eu te disse, não só não foi feito um esforço para nacionalizar a Vale, para recuperar o controle da Vale, como dirigentes do PT e do sindicalismo brasileiro que faziam parte da condução dos fundos de pensão, se tornaram os administradores da Vale privada. É muito importante chamar atenção para isso. No período em que a Vale se tornou uma empresa transnacional, com presença em dezenas de países no mundo, a maior parte desse período, a cara pública é o presidente executivo Roger Agnelli, mas o condutor disso no Conselho de Administração foi um ex-sindicalista do Sindicato dos Bancários, o Sérgio Rosa. Então, eu acho... Tem aliança com a Agnelli, hein? Sem dúvida, mas sem dúvida. Bancário e o banqueiro, é exagero chamar o Agnelli de banqueiro, porque ele não era o dono do Bradesco, era um altíssimo executivo, mas não era o dono. Mas, de qualquer maneira, o bancário e o banqueiro operando juntos para fazer da Vale uma empresa transnacional contra os interesses do povo brasileiro. E, inclusive, com a participação do presidente Lula em momentos em que a Vale se viu constrangida por problemas no exterior. O presidente Lula ainda na presidência e depois, quando saiu da presidência. Então, em vários momentos, poderia mencionar aqui o caso de Moçambique. A Vale entrou em Moçambique muito estimulada, apoiada pelo presidente Lula, que foi a Moçambique promover esse investimento da Vale. Depois, quando começa a haver problemas, a Vale quer contratar trabalho terceirizado de empreiteiras de empreiteiras chinesas que contratam trabalhadores filipinos em péssimas condições. Isso acontece muito no circuito ali do Oceano Índico. A legislação de Moçambique exigia um certo percentual de trabalhadores locais no projeto. Então, já como ex-presidente Lula vai a Moçambique tentar, vamos dizer assim, fazer gestões, para não dizer lobby, com a ministra do Trabalho de Moçambique para que se modificasse a lei do trabalho de Moçambique. Uma outra confusão que a Vale se meteu na África foi a compra de direitos minerários na Guiné por meio de um dito investidor franco-israelense que se envolveu num caso de corrupção, comprando a esposa do ditador da época da Guiné. Entra um novo governo que quer caçar esses direitos da Vale, a Vale perde centenas de milhões de reais, isso vai para uma arbitragem em Londres, também é um outro caso que valeria uma outra conversa. Também o presidente Lula, num certo momento, já fora do gabinete, tenta intervir com o governo da Guiné para, de uma certa forma, facilitar a vida da Vale. Então, o Lula não é desonesto quando ele, nessa manchete, diz que quer que a Vale seja número 1, porque ele quer reeditar isso, o governo Lula promovendo os interesses de grandes empresas brasileiras, não é, Mauro? Recentemente, a própria Cosan, que é um colosso, uma empresa gigante aí, que começou no setor do agronegócio, mas é uma concentração de capitais que se diversifica, também comprou participação na Vale, agora se retirou, ficou aí 2 anos com essa participação de 5%. São interesses, é isso que eu quero chamar a atenção, para não ser aqui chato, descritivo, e falando de coisas que talvez a audiência não tenha tanto interesse. Mas eu acho que são discussões, Mauro, que tem que sair do biombo, tem que sair dos bastidores, porque nós estamos vendo um nível da disputa política. É o que a imprensa filtra, são essas discussões de baixíssimo nível do Congresso, desse rame-rame, dessa...
esse baixo nível da discussão, né? Agora, nós temos uma discussão mais profunda, que é a discussão de quem são os verdadeiros donos do Brasil, quem são os verdadeiros donos das grandes empresas, para onde vai o lucro produzido pelos trabalhadores, para onde vão as rendas produzidas por essas grandes empresas, muitas vezes operando em solo nacional, no caso do petróleo, da mineração, do agronegócio, promovendo o extrativismo, promovendo o rentismo, trazendo consequências ambientais, sociais, muitas vezes catastróficas, mas produzindo centenas de bilhões de reais em lucro. Tem alguém se apropriando disso, Mauro. É isso que a gente tem que alertar a população. Bom, só para que vocês tenham uma ideia, o lucro da Vale em 2024 foi mais de 60 bilhões. Exatamente. Isso né? porque Mas, caiu recentemente. Porque caiu, né? Tinha sido 76, deixa eu ver aqui, tinha sido 76 ou 78 em 2023. Caiu, né? porque o lucro da Vale varia de acordo com os preços internacionais dos minérios, em particular o minério de ferro, que é o principal produto da Vale, mas também recentemente o níquel, o cobre, metais básicos para a transição energética, que é algo que a Vale tem se direcionado, e claro, a importância das operações do Canadá, da Vale. Quero te dar um dado aqui, Mauro. A Vale produz minério de ferro no Brasil a custo baixíssimo. Sobretudo no Pará, é um minério de alta qualidade, não tem igual no mundo, é um minério de teor de 62%, 63%, isso é muito raro de encontrar. Transporta esse minério do coração da Amazônia até o Maranhão e depois leva isso até a China. Quer dizer, a Vale consegue fazer isso por cerca de $15 a tonelada e vende isso pelos preços internacionais, ora 50, 60, 70, 80. Então, esse custo baixo é o segredo do sucesso da Vale. E por que é custo baixo? É pelo acesso privilegiado da Vale às fontes dos minérios, né, pelos seus direitos de mineração que ela conquistou ainda na época da ditadura militar, foram outorgados pela ditadura para a Vale. É por conta da capacidade nacional, da inteligência brasileira que construiu essas infraestruturas e, sobretudo, pela baixíssima remuneração do trabalho. Os trabalhadores da Vale ganham muito pouco, ganham baixos salários. A maior parte da remuneração dos trabalhadores é em salário variável, em PLR. Por essa via, eles são pressionados a produzir mais, muitas vezes a aceitar os ditames da gerência. Os sindicatos são pressionados, altíssima rotatividade, altíssimo percentual de terceirizações. A Vale é uma empresa com trabalho terceirizado em várias das suas atividades. Então, um trabalho... Tiago, a Petrobras hoje, conheço mais a Petrobras do que a Vale. 68% dos trabalhadores da Petrobras são terceirizados. E Exatamente. Tem gente que ainda confia na Petrobras para fazer exploração em águas profundas. Exatamente. É nesse nível. Em anos recentes, cheio de escala 6x1, cheio de escala 6x1. Em anos recentes, a Vale chegou a ter quase 240 mil trabalhadores no mundo. Era um momento em que a Vale estava com processos de construção, por exemplo, do S11D, que é essa grande mina nova aí no Pará. Também chegou a níveis desse tipo, de 70% de terceirização. Então, esse é o segredo do sucesso da Vale, é a pressão sobre os custos. Custos do trabalho, custos com manutenção e segurança, custos com os impostos. Quer dizer, os impostos, em primeiro lugar, a exportação não é tributada no Brasil, né, Mauro? Em segundo lugar, a mineração paga muito pouco, não é, em impostos para os municípios, o imposto que vai para os municípios, que é baixíssimo, a União arrecada muito pouco com a mineração. Então, o que fica para o Brasil, quer dizer, os lucros privados nababescos, esses números que você mencionou, vão para os fundos transnacionais, vão para os acionistas individuais da Vale. Para os trabalhadores, ok, trabalho, registro em carteira, muito bem, a Vale é uma grande empregadora nos municípios em que ela está instalada, por isso que ela é muito poderosa também, é claro que as pessoas querem ter acesso aos empregos, mas empregos com essa característica, mal remunerados, alta rotatividade, alta terceirização e riscos para a segurança dos trabalhadores, acidentes de trabalho. E para o país, desastres ambientais e essa corrosão da soberania popular, quando uma empresa como a Vale, não só a Vale, que ela é o nosso caso aqui em discussão, mas são várias outras, corrosão da soberania popular, porque elas influenciam as decisões do país. Sim. Elas influenciam as decisões no Congresso, nessas agências
absolutamente picaretas, essas ditas agências reguladoras que não regulam coisa alguma, elas são todas entregues para os grupos de lobby, para os executivos das empresas. Então, é realmente uma figura dramática, Mauro, e nós temos que nos conscientizar disso. Eu acho que é muito importante que o seu programa traga essa discussão, porque, como eu disse, quero insistir mais uma vez, nós precisamos olhar para um outro nível da política. É essa política que determina os rumos da economia do país. Olhar para uma empresa como a Vale, ou como a Petrobras, ou para essas grandes empresas do complexo aí do agro, como eu mencionei o caso da Cosan, é olhar, na verdade, para a economia política brasileira. Quer dizer, as grandes determinações estruturais do país passam por aí. Os grandes interesses passam por aí. Os grandes poderes decidem aí. Às vezes é mais interessante olhar o que acontece no conselho de administração de uma empresa como a Vale do que olhar 5 minutos de palhaçada numa comissão do Congresso Nacional. Perfeito. Nossa, chocante. Cara, muito impactante, muitos elogios aqui à sua participação, realmente muito didático. Gente aqui dizendo, eu não conhecia esse Thiago, mas ele é bom. É bom, é ótimo mesmo. Eu falei que só tinha ouvido falar bem de você. Para que vocês tenham uma ideia, a Petrobras em 2023, não saiu aí nos números de 2024, ainda não saíram, teve um lucro de 124 bilhões de reais. Ela é bem maior do que a Vale, né, desse ponto de vista. Maior, não tem igual a Petrobras. Então, a Petrobras... Nesse mesmo ano, a Vale deu 100 bilhões. A Petrobras deu 120, a Vale deu 100 bilhões. Se você for olhar o perfil de quem são os controladores de ambas as empresas, é muito semelhante. Os mesmos fundos transnacionais, os mesmos interesses, todos pressionando para a distribuição de lucros e dividendos. Então, a Vale, então, teve quanto de lucro? Em 2021, se não me engano, a Vale teve próximo de 100 bilhões de reais. Foi um momento em que, por conta da pandemia, os preços dos minérios subiram muito, então os lucros da Vale subiram muito. Em 2024, os acionistas... em 2023, que são os números que a gente tem aqui, embolsaram 94 bilhões em dividendos. Os da Vale embolsaram, estou vendo aqui, onde está isso aqui, os da Vale embolsaram 9 bilhões. É muito, cara, é muito dinheiro. E aí tem o seguinte, né? Desculpa, fala. Não, e a Vale teve que diminuir um pouco a distribuição de dividendos justamente porque ela teve que provisionar recursos por conta dos acordos que ela se vê obrigada a fazer, os acordos de reparação de Mariana e Brumadinho. Então, ela teve, uma vez consolidando essa situação, ela teve que conter um pouco a distribuição de dividendos. Mas em anos anteriores foi ainda mais escandaloso. Ou seja, assim que resolver, vai voltar a crescer a distribuição dos dividendos. Sem dúvida. Agora, interessante isso que você traz. Bom, o pessoal pedindo corte da entrevista, o Eduardo pedindo, evidentemente que vai ter, sensacional a entrevista. Olha o galo vermelho aqui dizendo, vivo em território muito prejudicado pela Vale. Por favor, preciso muito do corte dessa excelente entrevista com o Thiago Aguiar. Vai ter, evidentemente vai ter. Há uma questão que você traz que é assim, vejam, isso é o capitalismo, isso é o Brasil, isso é o capitalismo brasileiro. Este é o que se constituiu e se construiu, e aí, governo Fernando Henrique, governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro, Lula 3, não parou, o processo é linear, não tem mudança. Então você vê, o grupo de acionistas relevantes da Petrobras é muito parecido com o grupo de acionistas relevantes da Vale. São os mesmos, em muitos casos. E estes mesmos, Thiago, são alguns dos maiores detentores dos títulos da dívida pública brasileira. Sem dúvida. Então, eles ganham no lucro, nos dividendos que eles recebem nas empresas, no caso da Petrobras ainda estatal, no caso da Vale já privatizada, e aí recebem também, de novo, quando são remunerados pelos títulos da dívida. E olha o tamanho da crueldade. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, recebe dividendos também, tanto num caso quanto no outro. Mais da Petrobras, menos da Vale. Aí, esse dividendo do Estado, o governo brasileiro usa
para pagar os juros da dívida, porque não é usado em educação, saúde, bobagem, né? O Alexandre Silveira é um criminoso, né? Quando fala que vai ter 1 bilhão para saúde e educação lá com a margem equatorial, vai para pagar a título da dívida, ou seja, essa turma ganha de tudo quanto é lado, ganha no dividendo das empresas e ganha nos dividendos dessas empresas para o Estado brasileiro, que o Estado dá para pagar o título da dívida, aí eles recebem de novo, né, como detentores do título da dívida. É um negócio impressionante, né? E por isso, obviamente, claro, isso é uma discussão velha de 50 anos, mas é sempre importante chamar atenção, é por isso a sanha para a privatização. Não é por acaso que se privatizou agora aqui em São Paulo, por exemplo, a Sabesp, uma empresa lucrativa, bem gerida, bem organizada. É por isso que agora vão se privatizar todas as linhas de transporte público de São Paulo. É preciso denunciar esse governador de São Paulo pelo que ele faz com a CPTM, com o metrô. Quer dizer, décadas de acumulação de capacidade, de inteligência, de domínio técnico, de como se faz, de como se organiza uma linha de transporte ferroviário, metrô ferroviário, isso não é simples. E simplesmente vai ser entregue, não é? Como foi a Sabesp, ou como foram as empresas federais. Então, a sanha da privatização é para isso, é para que os recursos dessas empresas sejam drenados para esses acionistas, os mesmos que se beneficiam com os pagamentos da dívida pública. Queria chamar a atenção para uma última coisa, Mauro. Veja bem, por que é que, então, as coisas não mudam? Por que é que não há pressão? Por que é que... Tem um outro aspecto aí delicado que é preciso discutir, não é? Porque os fundos de pensão são parte desse arranjo. Hoje, alguns deles diminuíram a sua participação por conta da crise, precisaram de mais liquidez para pagar as aposentadorias, mas, de uma certa forma, essa é a perversidade do modelo de capitalização previdenciária, porque você atrela a aposentadoria futura do trabalhador, o trabalhador bancário, ele cotiza, ele paga a Previ, ele investe na Previ. A Previ coloca esses recursos em empresas como, por exemplo, a Vale. E depois é a lucratividade da Vale que vai pagar a aposentadoria desse trabalhador bancário. Se você pensar desse ponto de vista, é claro que o trabalhador bancário cotista da Previ tem todo o interesse em que a Vale seja lucrativa, porque ele depende disso, depende desses recursos para que ele possa ter a sua aposentadoria. Então, as coisas não estão aí por acaso, né? É um arranjo. Esse arranjo para pressionar a Previdência pública, o INSS, para que haja mais reformas da Previdência, para que o teto seja baixíssimo, para que as condições de acesso sejam muito difíceis, 40 anos de contribuição para ter acesso à aposentadoria integral e que tais que a gente conhece. É para forçar o trabalho a ir para os planos de previdência privados. Forçando os trabalhadores para os planos de previdência privada é a poupança dos trabalhadores, é o recurso da velhice dos trabalhadores investido nos mercados acionários e, ao mesmo tempo, neutralizando a capacidade crítica, a possibilidade de se questionar rumos de empresas como essas. Porque, como eu tentei demonstrar aqui, nesse momento do início do século XXI, o sindicalismo brasileiro foi partícipe desse processo de transformação da Vale numa transnacional. E depois são esses mesmos agentes poderosos, nacionais e estrangeiros, que puxam o tapete da Dilma, me entende? E que pressionam o país pelo programa do Temer, da Ponte para o Futuro, e depois com o Bolsonaro vão ainda mais adiante. Então, na realidade, Mauro, eu acho que o Lula, o presidente Lula, aí satisfeito naquele momento dele do segundo governo Lula, com os investimentos da Vale, circulando o mundo com o Rogério L debaixo do braço, é uma fotografia. E a outra fotografia é essa do Lula hoje reclamando da presidência da Vale, que não investe, etc, etc. Mas o filme, na realidade, o filme é desse embaraço, desse constrangimento estrutural que está havendo no país. Os últimos 10 anos ampliaram os constrangimentos estruturais para a ação do Estado. E eu quero aqui chamar a atenção de que nós não precisamos de menos controle público sobre a mineração e sobre as grandes empresas. Nós precisamos de mais. Não precisamos de menos intervenção pública, estatal sobre a economia. Precisamos de mais. Porque, do contrário, o que nós vamos ter são novos casos como Mariana e Brumadinho. Ela, inclusive, deixa eu só registrar aqui, ó, a Dani faz um registro importante aqui. Bendita a hora que comecei a assistir o Jones Manuel e ter senso crítico. Isso aqui é importante, sabe, Dani? Porque às vezes as pessoas dizem assim, puxa, eu assisto e fico desanimado. Não, não é para desanimar, né? Acho que é isso mesmo que você falou, Dani, senso crítico. Essa possibilidade do senso crítico é que nos torna capazes de fazer análise e de agir na realidade. Você traz uma revelação que é estarrecedora, mas que, ao mesmo tempo, explica o lugar que ocupa hoje a CUT,
as outras centrais sindicais, que ocupa, por exemplo, a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, e outros. São todos associados a esse processo de privatização e financiarização. Então está lá o bancário, que recebe a sua aposentadoria da Previ, ele é um sócio minoritário, irrisório, ridículo, não faz nem coceira nos maiores acionistas. Mas ele acaba sendo comprado para torcer para um lucro ainda maior da Vale. Claro, até porque se isso não acontecer, o futuro dele que está em jogo, quer dizer, a aposentadoria que está em jogo. E se tem um desempenho ruim, o fundo de pensão, os cotistas são obrigados a cotizar novamente, muitas vezes idosos, já aposentados, como aconteceu em 2015 e 2016, em alguns fundos de pensão, que tiveram que ter... Agora, eu quero também chamar a atenção, se o tempo permitir, Mauro, uma coisa que eu acho que é importante, diferenciar... eu não estou aqui dizendo que os sindicatos da Vale ou que o sindicalismo brasileiro esteja, de alguma forma, corrompido por essa lógica. Não é exatamente os sindicatos, é a cúpula do sindicalismo. A cúpula do sindicalismo. No caso da Vale, por exemplo, tem sindicatos muito sérios, de companheiros muito combativos, muito abnegados, que enfrentam um colosso, com todas as dificuldades, e tentam se mobilizar. Gostaria de mencionar aqui, por exemplo, o caso dos ferroviários do Maranhão, do Tocantins, do Pará, que me ajudaram muito na minha pesquisa, que são gente séria, gente trabalhadora, gente abnegada, e vários outros sindicatos. Eu acho que é importante diferenciar. A gente tem acompanhado aqui a trajetória, por exemplo, do Sindipetro, lá do Rio de Janeiro. Nossa, muito combativo, muito relevante. Exatamente. Independentemente de avaliações sobre a linha política, que eu acho que isso concerne aos trabalhadores da categoria, as suas lutas, a sua organização, você pode ter uma avaliação ou outra, mas o que eu estou aqui chamando a atenção é para um arranjo em que houve um acordo do governo federal, da direção do governo federal conduzida pelo PT e dos seus quadros políticos, envolvendo a direção da CUT, não é? Que passou a ser administrador do capitalismo brasileiro. Esses antigos dirigentes sindicais, líderes do movimento sindical brasileiro, que passaram a liderar os fundos de pensão, num certo momento, no início do século XXI, depois isso deixou de ser assim, mas num certo momento do século XXI, se tornaram dirigentes das grandes empresas do país. E eu acho que isso é uma coisa que a crônica política deveria chamar mais atenção. Sim, não é? Sim. Dá para entender por que essa turma toda foi para a direita? Não é ir para a direita no espectro político e ideológico, foi para a direita porque isso atende a interesses econômicos muito concretos. Né? Eu queria fazer uma homenagem aqui ao Chico de Oliveira, porque ele, de uma certa forma, percebeu isso com muita inteligência já em 2003, no Ornitorrinco, não é? Quando ele disse que o PSDB tinha quadros que eram dublês de banqueiros e o PT tinha o outro lado disso, com os burocratas sindicais que se financiarizaram, não é? E ambos passaram a administrar o comando das engrenagens da economia brasileira, inclusive das grandes empresas como a Vale e a Petrobras. Deixa eu te falar uma coisa. E agora, você falou de uma palavra-chave, que é a financiarização. Então, você vai pegar, por exemplo, né, você falou do Roger Agnelli no passado, como presidente da Vale, que veio do setor financeiro. Né? Teve esta queda de braço, né, lá para o novo presidente da Vale, o Lula aparentemente tentando empurrar o Manteiga, mas não tentou muito, não, né? Parece que ele rapidamente recuou. Mas você olha para o atual presidente da Vale, o Gustavo Pimenta, ele é um sujeito do capital financeiro. Ele não é um minerador, ele não é um engenheiro, ele é economista, ele trabalhou, ele foi vice-presidente de estratégia e M&A, ou seja, fusões e aquisições, do Citigroup, do Citibank, lá em Nova York. Tá? Depois ele foi da AES Eletropaulo, né? Em que ele foi o vice-presidente e CFO. CFO é o diretor financeiro da Eletropaulo. Então, veja que assim, é um perfil financeiro, né? Claro. Então, a gestão da Vale, assim como a gestão da Petrobras, são gestões com o olhar do capitalismo financiarizado, com o olhar financiarizado. E quando o Lula diz, nós queremos que a Vale volte a ser a número 1, na realidade é uma coisa inacreditável, mas na realidade o que ele está dizendo é
queremos que o valor das ações da Vale suba, queremos que a capitalização da Vale no mercado acionário suba, que é isso que significa a Vale ser a primeira em valor de mercado. Então, no fundo, o que o Lula está dizendo é, queremos que os acionistas ganhem mais. Uhum. Quer dizer, o Lula hoje... Ele não está dizendo, queremos que os frutos da mineração sejam investidos no Brasil, queremos que os frutos da mineração, que o resultado da mineração, como atividade predatória que é, ao menos nos permita investir esses recursos no desenvolvimento do país, na industrialização do país, na redução das desigualdades, na mitigação dos problemas ambientais ou qualquer uma dessas causas que seriam lógicas. Ele está dizendo, na verdade, não, queremos que os acionistas ganhem mais, que eles tenham mais com a capitalização acionária da Vale. E aí... Perdão, desculpa, eu vou me empolgando, mas na realidade, o mesmo equívoco que ele cometeu durante a campanha eleitoral. Na campanha eleitoral essa de 2022, me lembro claramente, o Lula, em mais de uma oportunidade, criticou a política de preços da Petrobras. Né? Disse que era uma política de preços orientada pelos acionistas, obviamente, que queriam que a Vale cobrasse mais do povo brasileiro por combustíveis produzidos em refinarias brasileiras com custo mais ou menos nacionalizado, e que faziam isso para internacionalizar os preços, dolarizar os preços e ampliar a distribuição de lucros e dividendos. Ele tinha absolutamente razão, falava a verdade, como você mostrou pelos números. No entanto, ele sempre complementava essa crítica dizendo, pois eu, no meu tempo, administrei a Petrobras muito bem, eu conduzi a maior capitalização da história do capitalismo, a maior abertura de capital da história do capitalismo. Ele fazia referência ao processo de venda de ações da Petrobras no seu segundo governo, que realmente foi enorme. Então, é uma desconexão entre causa e consequência chocante, porque é óbvio que, ao promover, nas palavras dele, a maior capitalização da história do capitalismo, o que ele fez foi entregar o poder da companhia para acionistas privados, em particular fundos transnacionais, que na hora seguinte vão exigir aumento da sua remuneração. E como vão fazer isso? Por meio dos preços dos combustíveis. Ou seja, inflacionando a economia brasileira, inviabilizando a produção industrial no país, dificultando a vida dos trabalhadores, espremendo o nível de vida dos trabalhadores, transformando a vida nas cidades brasileiras no inferno. Então, eu acho que essa desconexão entre causa e consequência é chocante e, de uma certa forma, revela o nosso papel. O nosso papel, como pesquisadores, como militantes, como lutadores, muitas vezes é difícil, a nossa contribuição é pequena, mas eu acho que se a gente puder lançar algumas luzes, ao menos, eu acho que a gente já cumpre um papel importante. O que você está nos dizendo aqui é que é duro dizer isso. É duro, mas é preciso. É que o presidente Lula, o Lula, é um promotor dos interesses dos acionistas privados, tanto da Vale quanto da Petrobras. Sem dúvida, absolutamente. É isso mesmo. Foi assim nos seus primeiros governos e segue sendo assim. Obviamente, há matizes. Há matizes. É claro que nos governos Temer e Bolsonaro é uma outra configuração que se apresentou, até porque a direção dos fundos de pensão, para dar um exemplo, é indicada pelos trabalhadores paritariamente com a direção, no caso da Previ, do Banco do Brasil. Então, a orientação do governo muda quem são os nomes indicados. Então, há matizes. Mas, em essência, o poder dessa gente não é questionado. E, pelo contrário, é fortalecido, é estimulado. Deixa eu registrar aqui mais dois que chegam. José Carlos Dias e o Gustavo chegam como novos membros. Nossa, fundamental a presença de cada um de vocês. Porque eu digo para vocês o seguinte, ó, não tem nem vai ter anúncio da Vale aqui. Não tem nem vai ter anúncio da Petrobras aqui. Não vai ter. Não tem nem vai ter anúncio do governo aqui. Deu para entender por que não vai ter? Porque a gente quer preservar a independência deste canal. Então, nós queremos ser interdependentes de cada uma que assiste aqui o canal Jones Manuel e se torna membro, assinante, manda seu chat, seu superchat. Obrigado demais. Olha, para ver, inclusive, essa questão que você traz, né, de como é que esse poder, ele acontece, por um lado, de maneira brutal, quando eles vão lá e tomam o poder na empresa, ou quando desastre de Brumadinho, Mariana, essas coisas realmente brutalizantes, né? Terceirização da mão de obra, mas, ao mesmo tempo, com sutileza, né? Com sutileza. Então, quem é hoje o diretor de relações internacionais da Vale?
O diretor de Relações Internacionais da Vale é um jornalista que a gente via como Institucionais, jornalista né, Mauro? de relações, eu falei o quê? Internacionais. Desculpa, perdão. Institucionais, jornalista, inclusive, respeitado, gosto dele, trabalhamos juntos e tudo. Mas é isso, diretor de relações institucionais da Vale, o que é diretor de relações institucionais? É aquele que vai fazer, ele tem o papel de adocicar a boca do governo, ou dos governos. É o Kennedy Alencar, gente. Muito inteligente essa jogada da Vale. Então, quem abre as portas, não é só ele, claro, mas quem hoje tem o papel de, no cotidiano, abrir as portas. Facilitar as relações. Né? Facilitar as relações. Facilitar as relações, né? Abrir as portas no governo para a Vale é simplesmente o Kennedy Alencar. Eles não foram pegar um troglodita, não foram pegar um cara de direita, não foram pegar um desses diretores de relações institucionais de grande, não, foram pegar o Kennedy Alencar. Não é jogada. Então tem tanto a brutalidade quanto a sutileza, né, Thiago? Sem dúvida. Claro, num contexto, como eu tentei mostrar, em que o presidente Lula estava se ressentindo aí desses constrangimentos. Uhum. Evidentemente, a saída não é uma saída estrutural, não é uma saída de questionar, na realidade, as razões do problema. A saída é azeitar, né, facilitar a conversa. Porque aí, numa dessas, você consegue organizar um palanque lá em Parauapebas para dizer que vai ter grandes investimentos, você diz que vai transformar a empresa na número 1 do mundo, você consegue fazer um pouco mais de pirotecnia. É até interessante, Mauro, nessas sutilezas, né? O presidente Lula foi ao Pará e participou lá de um palanque, numa cerimônia em que o atual presidente da Vale anunciou 70 bilhões de investimentos na região nos próximos 5 anos. Uhum. Dias depois, a Vale, pressionada pelos acionistas que querem mais distribuição de lucros e dividendos, anunciou redução dos investimentos esse ano. Então, quer dizer, é um jogo de cena, percebe? É um jogo de cena para produzir as tais notícias positivas, né? Sim, é isso aí. Tá bom. Tiago, algo mais que você queira nos relatar sobre a Vale, nos contar? Você estava falando das propagandas, então, se você me permite, vou fazer uma propaganda para quem tem interesse. Claro. O meu livro, O Solo Movediço da Globalização, que é esse aqui. Mostra aí, peraí, deixa eu aumentar, deixa eu voltar você grandão aqui. Esse livrinho aqui, O Solo Movediço da Globalização, Trabalho e Extração Mineral na Vale S.A., foi publicado pela editora Boitempo. Então, quem tiver mais interesse em conhecer como a Vale se transformou numa corporação transnacional, as suas consequências e também essa discussão que eu tentei fazer, mostrando como a Vale nos permite ver as dinâmicas de integração da economia brasileira ao capitalismo global e as suas consequências, naturalmente, pode comprar o livro aí, está em todas as livrarias e também no site da editora Boitempo. Perfeito. Nossa, muito impressionante essa entrevista tua, Thiago. Gostei demais. Você é um bravo, como dizem por aí, legal. Vamos marcar mais vezes, tá? Sem dúvida, Mauro. Eu quero te agradecer pela oportunidade, mais uma vez parabenizar o seu trabalho. Acho que você tem feito entrevistas muito importantes, trazido questões que são fundamentais para o país e para todos nós. E fico à disposição, claro, não só quando o assunto for Vale, mas quando você achar que pode ser interessante, estou aqui à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nossa, obrigado. Foi antológica essa entrevista, de fato, antológica, combinado desde já essa colaboração e parceria. O Charles Moura, olha, Charles, eu digo para você, é um cri-cri, viu? O Charles Moura é um cri-cri, viu, Charles? Eu sei bem, mas ele dizendo Thiago mais vezes aqui. Até o Charles gostou demais da sua presença aqui. Valeu. Valeu, Mauro. Tchau, tchau.